Quando foi que você descobriu que você estava perdida? Já teve aquela sensação de se olhar no espelho e de não conseguir se reconhecer depois que você virou mãe? Já teve a sensação de não conseguir responder uma pergunta simples tipo, o que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Já percebeu que muitas vezes as suas perguntas relacionadas a isso têm a ver com seu filho? Será que isso é normal? É natural? Até quando que isso dura? Será que algum dia você vai conseguir fazer alguma coisa por você que você goste, somente você goste? Será que algum dia você vai se encontrar de novo? E esse episódio é pra você que se sente perdida depois de ter virado mãe, que sente que você não consegue se conectar com você mesma, que sente que você não tá sendo você mesma, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente como seria ser você mesma depois de ter passado por todas essas coisas que mudaram a sua vida completamente. Nesse episódio a gente vai entrar mais a fundo nesse tema, vamos falar mais sobre isso. Eu vou dividir com vocês a minha experiência em relação a isso, as minhas dúvidas, minhas angústias. E a gente vai conversar como se nós fôssemos amigas que estamos aqui, ó, tomando nosso cafezinho juntas, em um momento em que a gente conseguiu ficar num day off sem as crianças e a gente pode rir, chorar, desabafar, dar risada ou só simplesmente reclamar juntas de coisas que pessoas que não têm filhos nunca entenderiam, porque tem coisa que só quem é mãe sabe. Se você não me conhece, eu sou a Marília, prazer. Sou mãe do Gael, sou mãe da Maia, mas eu gosto de dizer que antes de tudo, eu sou a Marília. E esse aqui é o meu podcast, Só Quem é Mãe Sabe. Sejam bem-vindas ao 5º episódio do podcast. Gostaria de pedir 1000 desculpas e dizer pra vocês que eu estive longe até agora, mas foi por um motivo nobre, que inclusive é o motivo que me fez gravar esse episódio aqui agora. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês do que tem acontecido por aqui e o que isso tem a ver com o fato da gente se reencontrar ou não como mães. Fazem 2 meses que meu marido saiu de casa pra uma viagem a trabalho e ele vai voltar só mês que vem, ou seja, são 3 meses inteiros sozinha com as crianças. Então, assim, amiga, você deve imaginar o porquê que eu acabei ficando sem gravar episódio aqui. E dentro de todo o caos que se é ficar sozinha dentro de casa, quando você já tem uma dinâmica familiar em que os dois são funcionais dentro de casa, eu fiquei tentando imaginar uma forma que me fizesse não ficar tão doida assim com tudo isso. Não só pela distância, porque aqui em casa a gente já passou por essa situação de ficar longe um do outro. Quando o Gael tinha 2 anos, a idade da Maia hoje, meu marido também teve que sair e morar em outro estado. A gente mora em São Paulo, ele foi morar no Rio de Janeiro, ficou 8 meses lá. Foi a trabalho, a ideia inicial era que eu terminasse a faculdade e a gente fosse morar pra lá. Mas acabou que os planos mudaram, a gente acabou morando aqui em São Paulo mesmo, ele voltou. Mas a gente viveu aí esses 8 meses à distância, separados. Ele vinha todos os finais de semana, mas a gente já viveu essa parte da distância. E como eu sou uma pessoa que tem tendências ansiosas, eu quis me prevenir de ficar criando caraminholas na minha cabeça. E resolvi que, dessa vez, o que eu faria era aproveitar que eu vou estar sozinha, né? Que eu vou estar sem ele, pra fazer coisas por mim. Só por mim. Porque quando a gente vive a dois, vocês que são casadas, vocês vão conseguir me responder isso também. Quando a gente vive a dois, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas dos dois lados para que a gente tenha uma convivência mais harmoniosa. Às vezes pode ser uma coisa super simples, às vezes pode ser uma coisa muito grande. Por exemplo, eu adoro purê de abóbora. Eu gosto muito de purê de abóbora e eu gosto de fazer purê de abóbora para colocar nas minhas marmitas. A gente faz marmita aqui em casa. O Isaac não gosta de purê de abóbora. E aí que eu comecei a fazer, cara, eu não vou fazer um outro tipo de preparo porque ele não gosta. Ou vou fazer uma coisa só que eu gosto, ou uma coisa só que ele gosta. Eu vou fazer de comida o que os dois gostam. Porque assim eu vou cozinhar menos, eu vou conseguir terminar de fazer as marmitas mais rápido, e eu deixo pra comer purê de abóbora quando eu conseguir fazer o purê de abóbora. Então, eu decidi que quando ele estiver fora, eu vou comer purê de abóbora. Tanto que teve 2 semanas que eu comi só purê de abóbora com carne moída. Foi meu almoço de todos os dias. E o que tem a ver meu purê de abóbora com o fato de você não estar se reconhecendo depois da maternidade? Tudo. Juro que vai fazer sentido. A questão é que até nessas coisas pequenas eu comecei a perceber que eu tava mais perdida do que eu imaginava. Não só em coisas relacionadas a meu marido, mas em coisas relacionadas às crianças, à dinâmica da família, ao fato de eu ser mãe. Então, até de saídas com amigas, de conversas com amigas, respostas no WhatsApp, vontade de manter essas amizades, energia pra manter minhas amizades, pra estar realmente ali, né, pra elas, coisas pra mim. Eu percebi que virou natural pra mim abrir mão dessas coisas, porque lá no início da maternidade, assim que o bebê nasce, que a gente pega aquela coisinha minúscula na nossa mão, a gente entende que precisa abdicar de tudo aquilo que a gente tem, que a gente faz, que a gente é, pra que aquela criança esteja segura, pra que aquela criança esteja alimentada, esteja cuidada. Só que a gente não consegue entender, conforme as coisas vão acontecendo,
que essa necessidade da criança, ela vai diminuindo. No começo, quando você tem um bebê de 15 dias dentro da sua casa, obviamente você não vai conseguir sair para viajar 3 dias, né, com seus amigos ou responder todo mundo no WhatsApp. É ridículo da sua parte, inclusive, se você estivesse cobrando isso. Mas quando você tem uma criança de 2 anos, você já tá entendendo um pouco mais a dinâmica, apesar deles estarem terríveis e você não querer sair de casa, né? O nosso famoso Terrible Two, que eu não gosto de falar assim, porque eu adoro essa fase dos 2 anos, apesar de ser desafiadora. Inclusive, eu quero fazer um episódio só sobre isso. Só que conforme as coisas vão evoluindo, a gente não evolui junto. A gente não consegue se retomar, porque a gente não consegue mais lembrar quem a gente era antes desse turbilhão de coisas que aconteceram com a gente. Existem vários estudos, psicólogos, pessoas que comentam sobre o quanto o processo do parto pode ser traumático pra gente, mas não só traumático, mas como uma experiência única que muda a nossa vida pra sempre. E até pras mães que não engravidaram dos filhos, as mães que adotaram os filhos e tal. É um processo completamente diferente quando você, de repente, vê sua vida inteira, sua rotina inteira, tudo muda quando aquela criança chega na tua casa. Mas muitas vezes o fato de você estar tão perdido em relação a isso tem a ver com uma coisa muito maior que você, que é a tal da sobrecarga materna. A sobrecarga materna é uma coisa que realmente só quem é mãe sabe, só quem é mãe entende. Porque ela não é uma sobrecarga só de afazeres do dia, né? É uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga psicológica que a gente passa depois que vira mãe. Nossa cabeça tá sempre pensando. A criança tá sempre pensando naquela lista interminável de coisas que a gente tem pra fazer. E isso faz com que a gente esteja sempre vivendo no automático. E isso é muito, muito perigoso. Quando a gente tá vivendo no automático na maternidade, a gente tá pensando só na lista de tarefas que a gente tem que fazer, nas coisas que a gente deixou de fazer, nas coisas que as crianças vão precisar, nas coisas que seu trabalho vai demandar, nas coisas que talvez o teu casamento vai demandar, às vezes até nas coisas que talvez seus amigos vão demandar. E a última coisa que você vai pensar é o que você vai demandar. A gente tá sempre lendo novas coisas sobre a infância, a gente tá sempre consumindo novos conteúdos sobre a maternidade, a gente tá sempre buscando saber mais, entender onde que a gente tá errando, como que a gente vai deixar de traumatizar nossos filhos. E a gente simplesmente esquece de que se a gente não está bem, se a gente não está saudável psicologicamente, muitas dessas coisas que a gente tanto se preocupa vão cair, porque nós também somos parte do pilar da estrutura do nosso filho, porque simplesmente a gente não consegue focar na gente. É aquela famosa história do avião, né? Quando cai a máscara no avião, eles sempre falam lá quando você tá no avião, eles sempre reforçam. Primeiro coloque em você, pra depois você colocar em outra pessoa. Mas nosso instinto é sempre querer colocar primeiro nos nossos filhos, é sempre colocar primeiro nos outros, é sempre cuidar primeiro dos outros e esquece de se cuidar. A gente já falou sobre solidão aqui, a gente já falou sobre cuidado. Só que para além de só se cuidar, esse episódio é sobre a gente conversar, sobre a gente descobrir de novo quem a gente é. Pra muita gente pode ter sido fácil, alguma vez na vida, responder aquela pergunta: conte mais sobre você, quem é você? Aquelas perguntas que aparecem às vezes em entrevista, ou quando você começa a tentar fazer uma terapia, a psicóloga sempre te pergunta, né, quem é você. Mas pra mim essa sempre foi uma resposta meio complicada. Eu sempre pensei demais, quem era eu, quem era eu, quem era eu. E depois que eu me tornei mãe, essa pergunta ficou ainda mais assustadora. Quem sou eu, para além de ser mãe do Gael, para além de ser mãe da Maia, para além de ser esposa do Isaac, para além de ser dentista, né, quando eu era dentista, para além de ser criadora de conteúdo, quem sou eu de verdade? Qual que é a minha essência? Talvez seja meio óbvio eu falar isso, mas eu acho que o óbvio é importante a gente conversar. Todas as coisas que a gente passa na nossa vida, todas as coisas que a gente vive, elas mudam a gente completamente. Pode ser uma conversa na esquina da padaria com um amigo, pode ser uma vez que você atravessou a rua e viu alguma coisa, pode ser a maternidade, pode ser um relacionamento novo, pode ser uma perda de emprego. Todas as coisas que a gente vive, elas vão mudar a gente pra sempre, elas vão afetar como a gente responde, né, ao mundo, às coisas, pra sempre. Então, é meio óbvio que a gente nunca vai conseguir ser exatamente quem a gente era antes de ser mãe. Mas existe um brilho, existe uma essência, existe alguma coisa ali dentro da gente que a gente precisa recuperar. Eu vi uma trend esses dias no TikTok, tristíssima. São vídeos de meninas falando assim, quando você perde o brilho, a maternidade, quando você perde o brilho na maternidade, aquela coisa. E aí é um vídeo de uma menina lindíssima, maravilhosa, toda feliz, alegre, e aí corta pra uma pessoa que tá apagada, que tá. Você vê que a pessoa não tá se cuidando fisicamente. E você vê que o brilho dela, ela perdeu esse brilho, o brilho no olho. Ela tá perdida mesmo naquele lugar.
E apesar de eu ter já nos últimos anos conseguido recuperar o cuidado que eu tinha comigo já há um tempo, eu percebi nesses últimos dias que esse brilho meu também ainda não tinha voltado completamente. E o que seria o brilho? O brilho eu acho que é a tal da essência. Quando se tira a maioria dos rótulos de você, quem que sobra? O que te dá alegria? O que você gosta de fazer? O que você acha divertido? O que você faria se ninguém tivesse prestando atenção em você? Se você não tivesse ninguém em casa? Se seu marido ficasse viajando 3 meses? Se seus filhos fossem para casa da avó? O que você gostaria de fazer por você e pra você? Que não seja ficar o tempo inteiro na frente da televisão assistindo Netflix ou rolando o celular. Eu sei que é importante que a gente descanse, gente. Eu sei que o maior sonho de todas as mães é ter um dia sozinha. Um dia, uma semana, enfim, pra gente ficar deitada sem fazer absolutamente nada. E muitas vezes a gente passa meses, dias, anos esperando esse dia chegar, pensando nesse dia quando ele chegar. E sim, é importantíssimo que a gente descanse, é importantíssimo que a gente desligue, é importantíssimo que a gente fique sem fazer nada. Só que ao mesmo tempo é importantíssimo que a gente também faça alguma coisa pra nós, porque ou você tá fazendo alguma coisa pro outro, ou você simplesmente não está fazendo nada. Então você precisa encontrar alguma coisa pra você fazer por você. Vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Eu toquei piano a minha adolescência inteira, comecei a fazer aula de piano aos 11 anos. Aos 19 eu engravidei do Gael. E depois que eu engravidei, eu simplesmente parei de tocar piano. A música pra mim sempre foi muito, 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 muito importante. Eu era aquela pessoa que vivia escutando música, eu vivia fazendo playlists, eu vivia conhecendo novas bandas, tava sempre ouvindo alguma coisa no rádio, tava assistindo MTV, assistindo Multishow, vendo aquelas coisas de clipes. Eu gostava muito de acompanhar essa parte da música. E aí, quando eu engravidei, porque eu tava passando por um processo de depressão, né, durante a minha gestação, eu simplesmente parei de fazer isso, parei de fazer todas as coisas que me davam vontade. E a música foi a primeira a sumir da minha vida. Porque nada daquilo fazia mais sentido pra mim. Por que é que eu vou tocar música? Por que é que eu vou fazer isso? Tipo, eu não tinha mais vontade de fazer nada. A partir daquele momento eu tinha que ser mãe. Só que não existe isso de você ser mãe como identidade exclusiva sua. Tipo, o que você faz? Ah, eu sou mãe. Não existe isso. Existe você ser você e você ser mãe. E eu sei que é muito difícil da gente assimilar isso, gente. Eu tô falando isso com vocês, com um espelho aqui na minha frente, pra que eu consiga entender. E eu lembro que eu fiquei sonhando com a minha volta a tocar piano. Meu piano ficou na casa dos meus pais. Eu tinha acesso a ele, quando eu quisesse eu podia ir lá tocar, mas a vontade não vinha pra mim. Não fazia mais sentido pra mim tocar música porque eu não me sentia mais eu mesma. Eu não me reconectava mais com essa Marília. Eu não conseguia entender mais o que eu achava de tão legal em tocar música, em fazer música. E eu fui negando, fui negando, fui negando. Isso pode funcionar por um tempo, mas uma hora a conta chega. Porque uma hora a gente vai entender que tem alguma coisa errada. Ou alguém vai falar pra gente, ou a gente vai perceber que tem alguma coisa errada e a gente precisa voltar. Isso pode ser por demandas do teu casamento, pode ser por demandas dos seus amigos, né, se for alguém, pode ser na sua terapia, se você fizer. E se você der sorte, você vai perceber isso sozinha também. Isso vai te incomodar a ponto de você conseguir mudar. Tem uma frase que fala que a ostra não faz pérola quando ela tá feliz. E a gente, às vezes, precisa se incomodar para que a gente entenda que tem alguma coisa errada, que isso não tá certo. E eu tenho pensado muito nisso, né? Antes mesmo do meu marido ir viajar, eu tenho pensado muito nesse tema, a ponto de ter conversado com ele, né, sobre a minha vontade de voltar a tocar piano. E ainda assim eu não tinha coragem de voltar. É uma coisa muito louca. Acho que se você tá passando por isso também, você vai me entender. E aí no Natal ele me deu esse piano aqui de presente. Eu falei, tá bom. Agora eu vou voltar a ver a música como eu olhava antes. Eu vou tentar descobrir de novo qual que era a graça que eu via nisso. E, gente, tem muita graça. É muito engraçado. É muito engraçado pra mim. Porque esse aqui sempre foi a minha paixão. Meu sonho de criança era tocar piano. Eu amava quando eu fazia as aulas. Eu amava montar playlists. Eu amava aprender as coisas. Eu amava entender as teorias. E eu voltei a achar graça nisso. E quanto mais eu voltava a achar graça nisso, mais eu ia
começando a sentir aquele brilho que tava me faltando todo esse tempo. Então, talvez você que tá escutando, você também tenha se perdido. Talvez você também tenha perdido esse brilho. Talvez você nem saiba mais o que você gosta de fazer. Talvez a sua playlist só tenha a música da galinha pintadinha. Talvez seus banhos ainda tenham barulho de choro. Ou você só conseguir ir no banheiro com alguém junto. E olha, amiga, você não tá sozinha. Mas você precisa encontrar um jeito de se conectar de novo com você. Tem uma frase da Brené Brown que eu adoro, que ela fala que a conexão não é algo que simplesmente acontece. É algo que a gente precisa permitir. Então você precisa se permitir se conectar de novo com a tua essência, com o teu brilho. E eu sei que é muito difícil a gente conseguir fazer isso quando a gente não tem apoio, quando a gente tá sozinha. Porque a gente precisa escolher as batalhas que a gente tá travando. Eu entendo meu privilégio de ter uma rede de apoio pra conseguir me permitir fazer essas coisas, conseguir entender essas coisas, né? Eu não tenho babá em casa, eu faço tudo sozinha, mas eu tenho minha sogra, minha mãe, que quando eu preciso, elas ficam um final de semana com os meus filhos. Mas se você é uma pessoa que tá sozinha, eu entendo quanto isso é difícil e quanto isso é mais difícil de fazer. Mas a gente pode construir a nossa rede de apoio. E uma das coisas que é mais importante aqui, eu preciso falar, preciso ser responsável para falar isso, é apoio psicológico. Nós que somos mães, nós precisamos de apoio psicológico. Se você é mãe e não faz terapia, você precisa dar um jeito de fazer terapia. Hoje em dia a gente tem escolas, né, faculdades que fazem atendimento gratuito. A gente tem várias ONGs, vários projetos sociais que conseguem fazer o tratamento gratuito se você não tem como pagar. E a gente também tem milhões de profissionais na área que a gente pode contratar na tua cidade, você pode fazer online, se você conhecer alguém pela internet, mas é importante que você faça acompanhamento psicológico. E essa talvez vai ser teu primeiro pilar de rede de apoio que você vai construir. Eu me coloco à disposição também para ser um outro canal para você de rede de apoio, onde a gente possa conversar aqui nas redes sociais, onde a gente possa trocar, né, você com as outras mães que vão estar aqui assistindo esse episódio. Mas é importante que você procure um apoio psicológico e que aos poucos você vá construindo essa rede que vai te apoiar, que vai te dar essa força para que você consiga se levantar e se permitir se reconectar e achar teu brilho. E se você não conseguir fazer isso por você, eu vou te dar 2 motivos pra você fazer isso. Número 1, eu não vou entrar em termos científicos com vocês exatamente, mas eu tava lendo sobre o processo de formação do cérebro e desenvolvimento da criança. E um dos principais fatores para que a criança consiga ter um desenvolvimento melhor e um desenvolvimento estável é a saúde psicológica da mãe. O outro, um dos principais fatores de felicidade de uma criança na vida adulta é a saúde psicológica da mãe. Então, para vocês entenderem que se vocês não conseguem fazer por vocês ainda, vocês precisam fazer pelos seus filhos, porque tudo isso que você está se preocupando, tudo isso que não te deixa dormir, todos os traumas que você está evitando, eles podem acontecer porque as crianças não tiveram uma mãe feliz dentro de casa, de certa forma. E eu sei que a felicidade, ela é muito ingrata, né? A gente falar, ai, você é feliz? Cara, felicidade é momentânea. A gente nunca tem que procurar a felicidade, a gente tem que procurar o equilíbrio. E se você não tá conseguindo ter tempo pra você, você não tá tendo equilíbrio. E a gente vai começar pequeno, amiga. Vai um banho com a porta fechada, uma música que você gosta de dançar, uma comida que só você gosta de fazer, naquele dia você vai fazer aquela comida pra você. Uma dica é você ter um hobby. Amiga, você precisa ter um hobby. Amiga, vai, sei lá, pintar aqueles negocinho de canetinha que tem agora no TikTok que as crianças fazem. Vai aprender a fazer um crochê. Nossa, mas Marília, que coisa de velho. Amiga, é importante pra você distrair tua cabeça. Pra você se ver fazendo uma coisa nova, uma coisa por você. Vai, compra um tapete de yoga, vai fazer yoga na sala. Vai aprender um instrumento novo, um instrumento musical, vai aprender alguma coisa. Eu mesma não consigo decidir que hobby que eu quero fazer, porque eu realmente gosto de fazer um pouquinho de tudo, né? A música já é uma coisa que tá focada na minha vida. Mas eu ainda tô me achando no exercício físico, né? Eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, mas eu não sei exatamente o que. Eu faço academia, né, 3 vezes por semana, quando dá. Mas não gosto, queria fazer alguma coisa diferente. E quando eu era criança, eu era aquela criança que fazia todas as atividades da escola, porque minha mãe era professora e trabalhava na escola e eu tinha que ficar lá. Então eu fazia todas as atividades da escola. Então eu decidi que eu vou me reconectar com essa energia aí, com esse brilho. Me inscrevi em aula experimental de um monte de coisa que eu sempre quis fazer. Vou fazer aula experimental, ver se eu gosto. Não sei se eu vou continuar nisso, mas pelo menos eu vou. Me inscrevi em aula de tecido, aula de cerâmica. Vou postar nas minhas redes sociais pra vocês acompanharem também, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi mandar mensagem pras minhas amigas, que fazia tempo que eu não mandava.
que eu ficava 1 milhão de anos sem responder elas. Foi chamar elas pra vir aqui em casa. Eu amo assistir Oscar, premiação, Emmy, essas coisas, né? Falei pra vocês de música. Sei que eu sempre fiquei acordada até tarde assistindo sozinha. E meu sonho sempre foi fazer uma festa pra isso. Tipo, fazer uma festa do Oscar, uma festa do Grammy, uma festa do Emmy. Depois eu fui lá e fiz uma festa lá do Grammy com as minhas amigas. Chamei elas aqui. Porque eu tava nesse modo de me forçar a fazer coisas, a encontrar meu brilho, a fazer esse tipo de coisa. Então, por mais que a gente tenha essa tendência de ficar sozinha, e eu tô falando essas coisas pra você fazer coisas por você, é importante também que você encontre tua tribo, que você encontre teus amigos, que você forme comunidades, que você converse com as pessoas. A gente precisa de interação. Isso aqui só não funciona. A gente precisa conversar. Passar o dia inteiro falando com criança deixa a gente maluca. Esse caminho de volta não é rápido e não vai ser fácil, não. É um passo de cada vez. A gente não precisa saber quem a gente é agora. A gente só precisa lembrar que você está aí dentro ainda. Você tá cansada, você tá sobrecarregada, mas você tá viva e você existe. Você merece ser ouvida, você merece ser cuidada, você merece ser resgatada. Você não vai precisar deixar de ser mãe pra ser você de novo, mas você também não precisa deixar de ser você pra ser mãe. Você é suficiente, você é completa, você é importante. E eu tô aqui pra te lembrar quantas vezes for preciso. Então quero que você me conte qual pedacinho de você vai reencontrar essa semana. Tô esperando que você me responda aqui nos comentários do YouTube, ou aqui nos comentários do Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify, ou conversar comigo lá no direct. Vem contar pra mim, Marília, escutei tal episódio, vamos falar sobre isso. A gente precisa trocar, a gente precisa conversar. Se esse episódio te tocou de alguma forma, manda pra outra mãe. Vamos construir junto essa rede que acolhe, que escuta, vamos dividir nossos problemas. Porque tem coisa, gente, que não importa com quem que você converse. Só quem é mãe vai entender, só quem é mãe sabe. Amo vocês. Até o próximo episódio semana que vem. Tchau.